A doutora Sânia Cristina Dias Batista é arquiteta urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1973. Especializada em planejamento urbano. Desde 1979 pertence ao quadro de funcionários da Implaza, onde desempenhou funções técnicas e de coordenação em projetos como a Agenda Metropolitana para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo e o Quadro Habitacional Metropolitano, Subsídios ao Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. Participou, entre outros projetos, do PMDI2, do Perfil Industrial e Distritos Industriais na Grande São Paulo, do Políticas e Diretrizes para o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo na Região Metropolitana de São Paulo, do Estimativa de Consumidores de Serviços de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto na Região Metropolitana de São Paulo e do Estudo de Morfologia e da Hierarquia Funcional da Rede Urbana Paulista e da Regionalização do Estado de São Paulo. Atuou também na Secretaria de Economia e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Santos, primeiro como chefe do Departamento de Planejamento e depois como secretária de Desenvolvimento Urbano, e na Prefeitura de São Paulo como superintendente de Planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi professora de urbanismo na Universidade de Mogi das Cruzes e na Faculdade Farias Brito, em Guarulhos. Oi, Aguinaldo. Estou aqui, vamos dar continuidade ao trabalho e a gente está feliz de poder estar participando junto com vocês para deixar o registro um pouco da história da Implaza. Doutora Sânia, com sua experiência de trabalho, tanto na escala regional no governo do Estado, como na escala local e setorial nas prefeituras, como pode avaliar os avanços e impactos do planejamento metropolitano? Olha, Aguinaldo, eu tive o prazer de trabalhar tanto em várias escalas, tanto na Secretaria de Planejamento, trabalhando com o Estado inteiro, trabalhando com regiões metropolitanas e trabalhando em prefeituras. O que eu pude perceber, o que eu fui aprendendo nesse tempo, é primeiro que a lógica de planejar é semelhante. E nós temos que aprender a mudar de escala sem perder o raciocínio, sem perder a coerência. Quando estive em Santos, tive, vamos dizer assim, a felicidade de poder subir no morro ou na serra e ver os problemas todos de cima, porque é uma região metropolitana que tem uma extensão territorial relativamente pequena. E, ao mesmo tempo, quando você voa a São Paulo, você não vê distinção, às vezes. Você até se perde de que lado você está, tal é a imensidão. Então, eu aprendi a trabalhar nessas duas escalas, ou várias escalas, sem perder a lógica. E pude perceber que o fato metropolitano, ele é cada vez mais claro para as pessoas e mais presente. A cidade que transcende seus limites administrativos e que precisa ter seus problemas resolvidos fora dos seus limites, é cada vez mais presente. Na Baixada Santista, onde eu moro, em Santos, é comum uma pessoa morar no Guarujá, trabalhar em Cubatão, estudar em Santos e passear em São Vicente, ou algo parecido. A água que se bebe em Santos vem da Serra do Mar. O esgoto de Santos, para sair, às vezes, na zona noroeste de Santos, para voltar para o emissário submarino, passa por São Vicente e depois volta em Santos. Então, os problemas são absolutamente imbricados e o único jeito de resolver é trabalhando conjuntamente numa visão regional. As pessoas moram na região, não moram só na cidade. Isso é cada vez mais presente. Então, eu acho que ter que trabalhar as várias escalas é uma necessidade do nosso trabalho e eu, felizmente, tive a oportunidade de aprendendo isso ao longo da minha vida profissional. Doutora Sânia, o Estatuto da Cidade regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da política de desenvolvimento e da função social da propriedade.
Sua atuação na Prefeitura de Santos foi anterior à instituição do Estatuto. Acredita que se tivesse oportunidade de utilizar os instrumentos de gestão inerentes a essa lei, poderia ter realizado intervenções urbanas de maior magnitude? Olha, talvez sim. A questão, eu acho que é, além disso, o Estatuto da Cidade já estava proposto quando eu estava em Santos. Várias questões que estão no Estatuto da Cidade já estavam na Constituição Federal. E a ideia da função social da propriedade, como eu falei, aparece pela primeira vez com clareza na Constituição de 88. Nós, em Santos, tentamos criar jurisprudência. Nós fizemos uma das primeiras leis de ZEIS que existiu no país. ZEIS é Zona Especial de Interesse Social. Uma definição de espaços dentro da cidade para as pessoas de baixa renda morarem. Ou porque já estão lá reconhecidamente, ou porque existem áreas ociosas que deveriam ter essa função. Nós fizemos em Santos uma das primeiras leis de ZEIS. Existia discussão em Recife e Santo André, na mesma época, também fez com outro nome, chamava AES. Ou seja, nós criamos jurisprudência antes do Estatuto da Cidade. Agora, infelizmente, essa visão da função social da propriedade nem sempre está, como eu podia dizer, nem sempre está na alma ou no coração do administrador. E nem sempre os instrumentos que existem são aplicados devidamente. Então, a gente, naquele momento, teve uma conjunção austral boa, conseguimos aprovar essa lei e hoje, felizmente, a gente consegue manter algumas coisas na área de habitação e interesse social na região, porque a lei está lá e permanece lá. Como avalia o Estatuto da Cidade? Ou seja, quais os avanços nele contidos? Essa pergunta tem relação com o seguinte: vários planos diretores municipais reproduziram as disposições do Estatuto, porém a utilização e viabilização deles não se revelou possível até agora. Por quê? Porque parte dos instrumentos foi aplicado e outra não. O que eu volto a dizer? A questão da função social não está no coração e na mente do administrador, ao contrário. Os planos diretores, em sua maioria, eles reconheceram situações de áreas irregulares ocupadas, mas não avançaram na identificação de áreas novas para colocar habitação de interesse social para aqueles que não podem pagar dentro da cidade, não excluí-los e deixá-los à margem da cidade. Para isso, havia alguns instrumentos previstos desde a Constituição. Então, áreas subutilizadas deveriam ser identificadas e mapeadas como áreas para habitação de interesse social. E se elas não fossem usadas, elas deviam ser consideradas de utilização compulsória, depois elas deveriam ter imposto progressivo e depois elas poderiam ser desapropriadas com títulos da dívida pública. Isso está na Constituição de 88. Ninguém usou até hoje, né? Então, os instrumentos foram aplicados só em parte. Uma série de outros instrumentos não foram aplicados. Então, eu acredito que a sociedade ainda tem que evoluir um pouco sobre isso e refletir. O instrumento legal existe. Nós temos que aplicar. A sua avaliação dele qual é? Eu acho que ele é um bom instrumento, mas a lei sozinha não adianta, não resolve. Eu brinco que nós trabalhamos com o fato gerador das leis urbanísticas, nós urbanistas. Os advogados trabalham com a forma legal disso. Agora, mais do que tudo, para que a lei seja de fato aplicada, a sociedade tem que exigir, fiscalizar, né? E o administrador tem que ser cobrado, o gestor público tem que ser cobrado disso. Assim como os planos diretores, que trabalhamos e fizemos vários, são instrumentos excelentes, mas o planejamento tem que ser uma coisa permanente e contínua. Não adianta fazer só um plano e parar de pensar no assunto só porque cumpriu a lei. Doutora Sânia, ainda com relação ao Estatuto da Cidade, a senhora acredita que os instrumentos de política urbana, como plano diretor, uso e ocupação do solo, zoneamento, etc.,
se aplicados, viabilizam de forma mais concreta o planejamento urbano e metropolitano? Certamente. Acho que aí tem duas questões, Agnaldo. Uma é essa do plano e da gente ir além do plano, da permanência ao plano, com a sociedade cobrando, fiscalizando e fazendo a gestão do que foi proposto, da implementação do que foi proposto nos planos. Essa é uma coisa. Outra coisa é que, do ponto de vista regional, nós ainda não evoluímos para a aplicação desses instrumentos. Hoje eles existem só do ponto de vista da lei municipal. Mas se a gente diz que a metrópole é aquela cidade que extravasou seus limites administrativos, nós temos que pensar também em extravasar esses instrumentos e pensá-los de uma forma conjunta. Como eu estava falando no começo, a pessoa mora numa cidade e trabalha na outra. Eu tenho que pensar os instrumentos para todo esse espaço que ela usa. E hoje em dia nós trabalhamos isso só dentro do município. Nós temos que achar uma forma de fazer instrumentos que permitam a atuação regional também. Isso ainda não fizemos. A próxima pergunta tem a ver exatamente com essa sua resposta. E a senhora vai ter oportunidade de detalhar um pouco mais. A pergunta é a seguinte: foi encaminhado ao Legislativo Federal uma proposta do Estatuto da Metrópole. Pergunta: como avalia essa proposta? Acredita que seja necessária uma regulamentação nesse nível? Eu acredito que deva ser necessária uma regulamentação nesse nível. Não da forma como está o projeto de lei na Câmara Federal. O projeto de lei que está na Câmara Federal, ele repete um pouco o que está na Constituição, que está nas leis que criam as regiões metropolitanas. Na realidade, ele não fez essa junção entre o municipal e o regional. E é isso que precisa ser feito. Esse estatuto da metrópole, ainda, na minha opinião, deve ser debatido entre Estado e municípios envolvidos nas regiões metropolitanas para ser aprimorado. Eu acho que deve existir uma regulamentação, nós temos que avançar nisso, mas temos que trazer a prática das aplicações que já ocorreram do Estatuto da Cidade para poder evoluir um pouco e não ficar... eu acredito que o projeto de lei que está lá, ele está ainda muito repetindo o que já existe, a gente não conseguiu avançar ainda. Doutora Sânia, dois enfoques de planejamento são privilegiados atualmente: o local e a macro-região, como temos visto, por exemplo, na Europa. Essa tendência permeia também as reflexões e propostas da Implaza quanto ao planejamento metropolitano. Como avalia essa tendência? Bom, voltando àquilo que eu falei no início, de que trabalhar nas várias escalas sem perder a lógica, à medida que essas metrópoles se sofisticam e crescem, a gente não consegue deixar de ver a relação que existe entre esse conjunto de metrópoles que tem próximo a São Paulo, né? Eu vou repetindo, como moro em Santos, né? Sem o Porto de Santos e sem o interior do estado produzindo café, por exemplo, nós não tínhamos tido o ciclo industrial que tivemos em São Paulo. Portanto, essa relação macro entre várias cidades já existe há muito tempo e esse espaço, hoje, nós estamos reconhecendo institucionalmente. A nossa Secretaria atual de Desenvolvimento Metropolitano trabalha sobre um território que envolve o que a gente chama de macrometrópole como apelido. Eu prefiro chamar de Rede de Metrópoles Paulista, mas rede porque é um conjunto de metrópoles que tem que trabalhar de forma de cooperação e de complementaridade. Nós temos que ter funções complementares, né? São Paulo não tem um porto, mas o porto de São Paulo é Santos, né? Aliás, se você for pensar no século XIX, teve momentos que Santos era uma cidade mais importante do que São Paulo, né? E hoje é o contrário. Então, nós temos que trabalhar nessas diversas escalas, garantindo, como é que eu podia falar, uma visão de complementaridade de funções e de cooperação entre os núcleos. Na sua opinião, qual o papel dos executivos municipais na articulação política com os órgãos do Estado e com demais interlocutores
considerando as responsabilidades de cada um e visando a integração metropolitana? Bom, o município, quem falava, acho que era o Mário Covas ou o Montoro, alguém falava que a pessoa mora no município, não mora no Estado nem na União, né? Nem no país, mora primeiro no município. É o local onde os problemas de fato aparecem. Então, não há condição de fazer planejamento regional sem ter a participação municipal e local, né? Nós temos que resolver os problemas das pessoas. A gente não pode ficar só em trabalhos gerais e teóricos, vamos dizer assim, se a gente não conseguir mudar e melhorar a vida da pessoa, lá no bairro dela, na rua que ela mora. Então, nós temos que fazer essa relação entre as várias escalas de trabalho. Portanto, a articulação política entre os 3 níveis de governo, ela é fundamental. E ela tem que ser de plena cooperação e colaboração. Como eu falei, felizmente o conhecimento, a compreensão do fenômeno metropolitano é cada vez mais disseminada. Quando eu trabalhei em Santos, era uma época que o governo do estado tinha quase que parado de mexer com a questão metropolitana. E, no entanto, a Prefeitura de Santos tinha uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos, porque o município sabia que precisava se relacionar com os outros municípios para resolver seus problemas, né? Hoje, a gente acha que isso avançou um pouco mais e não tem como fazer esse planejamento sem essa articulação entre os 3 níveis de governo. Os nossos formatos institucionais de hoje, de região metropolitana no estado de São Paulo, não prevêem assento, por exemplo, dos órgãos federais, né? Fica, às vezes, difícil. Os aeroportos, os portos, né? São coisas que têm a ver com o governo federal. Na Baixada Santista, no litoral, qualquer favela que está na Maré, ela está num terreno da União. Então, a gente tem que ampliar essa cooperação, tanto para o nível local quanto para a União, para o nível federal. Continuando nessa linha de raciocínio, na sua opinião, como os 3 entes governamentais, nas 3 instâncias de governo, têm desempenhado suas funções enquanto agentes públicos na implementação de políticas públicas? Olha, Aguinaldo, por um lado, tem as dificuldades tradicionais políticas partidárias, vamos dizer assim. Outra dificuldade é o calendário eleitoral. A cada 2 anos você tem uma troca nesses atores, ou no Estado e União, ou nas prefeituras. Então, nós temos essa grande dificuldade. Mas, por outro lado, como eu falei, a compreensão dos problemas tem melhorado. E eu acredito que, eu brinco que planejamento é que nem um movimento tectônico de placas, que você não vê que está se movimentando quando você olha em curtos espaços de tempo. Quando você olha em grandes espaços de tempo, em eras, você vê que alguma coisa avança, né? Então, eu brinco porque eu estou vendo o governo do estado falar do túnel ligando Santos a Guarujá. A proposta desse túnel, a primeira que eu tenho conhecimento, é de um plano do Prestes Maia, feito em 1952, que já era um túnel que previa uma ligação por trem entre Santos e Guarujá. Aliás, Guarujá era município de Santos ainda, ele chamava de Nova Santos, aquela região ali do lado de Vicente Carvalho, coisas assim. Então, 52 para 2012, 60 anos, né? Em eras você vê as ideias avançarem. E a gente acredita que o conhecimento da sociedade vai permitir que as pessoas cobrem mais os gestores e que essas ideias consigam ir melhorando e sendo mais... Essa articulação seja feita por uma necessidade cobrada pelo eleitor, pelo cidadão. Doutora Sânia, a Lei de Proteção aos Mananciais e a Lei do Zoneamento Industrial, elaboradas pela Emplasa, são marcos jurídicos da regulação do território. Qual o seu posicionamento face o pioneirismo dessa regulamentação? Quais os erros e acertos? Olha, eu acho o seguinte, a questão do pioneirismo é fundamental. Aquilo que eu estava dizendo, que nós ainda temos que evoluir aplicando o Estatuto da Cidade numa escala regional,
era uma tentativa que se fazia já naquela época. Embora de uma forma centralizada, né, naquela época, antes da Constituição de 88, a gente, institucionalmente, era o seguinte, um problema que era de mais de um município, ele era do Estado, e o Estado resolvia. Hoje, ele é do Estado e é também das prefeituras, tem que resolver junto. Então, o que aconteceu? Era um avanço, uma coisa inovadora na época, porém, ela foi aplicado só um lado da história. Nós só falamos o que praticamente reforçamos mais o que não podia fazer na área de mananciais. A gente não ajudou a fiscalizar a ocupação irregular e a gente não incentivou e divulgou o que podia, né? E mais ainda, a questão da fiscalização acabava, como eu disse, a pessoa mora no município, né? Então, a ocupação irregular acontece no município. E nós tínhamos que trabalhar com os municípios de uma forma em cooperação com os municípios. Isso, na época, como era tudo por conta do Estado, o Estado fazia sem discutir, o município também largava a mão. Resultado foi, já na década de 90, 1 milhão de pessoas dentro de área de mananciais, irregularmente, poluindo os corpos d'água, as represas de abastecimento nosso. Então, teve um efeito perverso. Nós usamos o chicote e não usamos a cenoura. Só usamos um lado. E os acertos? Então, os acertos era essa visão regional. Era um grande acerto. A área tinha que ser preservada. Não adianta querer buscar água cada vez mais longe, cada vez mais cara, sujar a água que temos aqui e buscar água cada vez mais longe e mais cara. Então, a ideia em si é corretíssima, adequada. Nós não soubemos foi implementar direito à decisão. A lei sozinha não bastava. Como eu falei, a gente vive de eventos. Opa, fizemos uma lei bacana. Mas tem que ser o dia a dia. Eu brinco que planejar é pensar antes de fazer e aprender com o que faz, para fazer cada vez melhor. Tá certo. Né? E nós temos que fazer isso de uma forma sistêmica, coletiva, com todos os atores e absolutamente pública. Doutora Sânia, a ampliação do escopo de atuação do planejamento em escala macrometropolitana e a existência de novas condições institucionais, tais como instituição da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, criação de novas figuras regionais, na sua opinião, poderão trazer uma certa perenidade ao planejamento metropolitano? Olha, a palavra perenidade é que a gente busca, né? Sustentabilidade, coisas assim, né? Mas eu acho que nós estamos numa grande oportunidade. Nós passamos por um tempo que, antes da Constituição, a gente fazia de uma forma centralizada, e depois nós vivemos uma época onde se valorizou demais a autonomia dos municípios, o que é correto, mas houve pouco diálogo e pouca cooperação de trabalho conjunto, numa época em que estávamos também com uma economia paralisada, as décadas perdidas, uma inflação absurda, onde planejar parecia uma coisa impossível. Hoje nós estamos vivendo um outro momento, que estamos reconhecendo, felizmente, a necessidade do planejamento, num momento de crescimento econômico e num momento institucional aqui no governo do Estado, que recolocou a questão metropolitana no centro do governo. Então, é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer isso melhor, de uma forma mais permanente, né? Perenidade é difícil, porque eu brinco de novo que planejar só parece quando não funciona. Puxa vida, não pensei antes de fazer, fiz errado. Você percebe na hora que fez errado. Então, toda vez que está funcionando direito, se larga um pouco a questão do planejamento e parece, se tiver uma empresa em qualquer lugar, você corta o orçamento no planejamento,
Então, é a área que aparece quando não funciona. E a gente quer não aparecer. A gente quer que isso funcione naturalmente e permanentemente. Mas a gente cada vez faz um pouquinho melhor. Quem sabe consegue um dia. Então, na sua opinião, essas novas condições propiciarão a implementação de ações que vão concretizar o planejamento? Essa condição institucional cria o locus e cria, vamos dizer assim, a mesa de negociação está posta. Com a institucionalização das regiões metropolitanas, com a existência da nossa secretaria. Nós temos agora que usá-la bem e usá-la permanentemente. Doutora Sânia, no Brasil e especificamente em São Paulo, planejar poderá se viabilizar, isto é, o administrador público, na sua opinião, poderá contar com recursos e instrumentos para implantar ações que interfiram diretamente na qualidade de vida da população? Então, esse que eu brinquei agora há pouco, né? Pensar antes de fazer, e isso, quando a gente não faz, é que aparece, né? E, em geral, é o lugar onde se corta os orçamentos, que eu estava brincando. Mas eu acredito que cada vez mais a gente tem essa condição. E mais ainda, eu acho que a gente devia, assim como os instrumentos que a gente usa de planejamento, a cartografia, a imagem de satélite, as estatísticas, são cada vez mais públicas e mais acessíveis para todo mundo, eu acredito que a gente devia trabalhar isso também nas pessoas desde a escola. Eu devia ter urbanismo no primário. Eu tinha que saber de onde vem a água que eu bebo e para onde vai o esgoto que eu gero, ou o lixo que eu ponho na porta da minha rua e que some e eu não sei o que acontece com ele, né? Eu tenho que saber os meus direitos como cidadão e os meus deveres. E à medida que essas duas coisas vão avançando, a gente acha que vai chegar uma hora que a sociedade vai cobrar isso dos gestores e não vai ter jeito, isso terá que funcionar. Decorridos quase 40 anos da criação da Implaza, na sua avaliação, quais os principais avanços e entraves no trato das questões metropolitanas? Olha, avanços, como eu estava comentando, né? Acho que hoje em dia a gente avançou muito na questão institucional, tem avançado na questão, vamos dizer assim, da tecnologia, da possibilidade de dar mais transparência e visibilidade, publicidade ao que a gente faz e, portanto, facilitar o controle da sociedade sobre o nosso trabalho, são avanços. Mas as dificuldades permanecem. Aquelas dificuldades dos calendários políticos, das questões partidárias, né? E das dificuldades de trabalhar com, traduzir as ideias do planejamento no dia a dia. Nós temos que ir além dos planos, nós temos que pensar em gestão dos trabalhos, nós temos que pensar em acompanhar o trabalho. Outra brincadeira que eu faço, eu que me formei na década de 70, a gente era formado para fazer coisas, construir coisas. Então, a gente construiu um monte de escola no estado de São Paulo. A gente era formado para isso. A gente não sabia fazer a manutenção e a conservação dessas coisas. Vai ter professor, o professor vai ensinar bem, quem vai pintar, quem vai... E nós paramos de fazer isso. Nós não começamos ainda a fazer isso, que é fazer a gestão das coisas que a gente tem e melhorar. E isso, planejamento é basicamente isso. À medida que você já tem as coisas, você tem que saber usá-las, mantê-las, né? Fazer a gestão dos recursos. Então, nós temos que parar de pensar em grandes eventos. Fiz o grande plano maravilhoso, virou um livro colorido, lindo, com tudo que a teoria do conhecimento permite, todas as boas propostas estão lá. E daí? Como que eu transformo o livro em mudar alguma coisa para as pessoas? Nós temos que avançar nisso. Nós sabemos fazer bem os planos. Você falou no início que eu participei da agenda
Nós tentamos fazer isso na Emplasa naquela época. Numa coisa maluca, não havia nem o arcabouço institucional. A região metropolitana de São Paulo não tinha sido organizada segundo a Constituição de 88 naquela época. E nós conseguimos, num esforço de juntar as prefeituras e grande parte do governo do Estado, algumas universidades, alguma representação da sociedade civil para fazer propostas. Fechamos uns 32 linhas de ação integradas, só que bateu uma época de eleição e aquilo parou e nós não criamos mecanismos de acompanhar aquilo. Quais são as ações que é preciso fazer? Como eu meço isso? Isso foi feito? Isso não foi feito? Quanto de recurso? Quanto por ano? Quanto por mês? Como é que eu acompanho isso? Isso nós não chegamos lá ainda. Então, vamos tentando cada vez mais. Uma pergunta agora que tem a ver um pouco com essa sua última resposta. Tendo desenvolvido na Emplasa tantos estudos com metodologia e tratamento técnico inovadores, como avalia a implantação desses projetos, desses estudos? É isso aí. Essa é a dificuldade, é nisso que nós temos que avançar. Porque eu acho que a Emplasa foi um arsenal de conhecimento, vamos dizer, de discutir um assunto que por muitas décadas o governo não priorizou, né? Parece que agora estamos priorizando de novo. Então, existe conhecimento, existe instrumentos de tecnologia, hoje já estamos com os instrumentos institucionais e jurídicos já avançados. Nós precisamos fazer essa atuação permanente e estar permanentemente avaliando, melhorando e voltando. E parar você me perguntou naquela hora de um projeto, de uma proposta. Não é um projeto, uma proposta, é fazer o trabalho permanentemente. Como eu disse, é pensar antes de fazer, você não para de pensar nunca. Isso tem que estar dentro da máquina, introjetado, tem que ser natural fazer isso. Doutora Sânia, apesar desses estudos, diagnósticos, conhecimento técnico existente, por que, na sua opinião, o planejamento não se efetiva nas áreas metropolitanas? Por isso mesmo, por falta de gestão, falta de uma visão compartilhada, de atuação compartilhada. Eu acredito que, hoje em dia, com os instrumentos que a gente tem de gestão em rede e redes sociais, a gente está perto de, se não fazer, pelo menos ter tudo para fazer, o que antigamente era mais difícil, né? Nós podemos fazer essa gestão compartilhada. Tem projeto que vai precisar de recurso da União, do Estado, do município, do BID, né? E que vai ter que ser bem gerenciado, né? E nós temos que deixar isso cada vez mais público e cada vez mais aberto para o cidadão. Doutora Sânia, estamos no final do nosso depoimento. Essa pergunta é sobre o futuro. A partir de sua experiência como arquiteta e urbanista, técnica, professora, comprometida com as questões de âmbito regional e metropolitano, quais as propostas e projetos que considera de relevância para o futuro do planejamento global metropolitano? Então, como eu falei, não é um projeto, é uma mudança de atitude. Trabalhar permanentemente no planejamento e na gestão. Doutora Sânia, muito obrigado pelo seu depoimento, muito interessante. A senhora está com a palavra para apresentar as suas despedidas. Bom, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a vida da gente. Eu acho que hoje em dia eu tento falar de uma forma mais simples do que falava antigamente, mas é porque a gente acredita que isso pode ajudar a que esse trabalho seja feito de uma forma melhor. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.